Olá, bem-vindo a mais uma aula do Componente Design. Eu sou o William Matiola e nessa aula eu vou te mostrar a diferença de um Select, de um Dropdown, quais são as semelhanças entre os dois também e como que a gente faz esse componente no Figma, tá? Principalmente o Dropdown, que o Select você vai ver que ele é um pouco mais simples. Antes disso, lembre-se que se você estiver assistindo pelo YouTube ou até no site ou pelas redes sociais, é só uma prévia, a não ser que você compre a versão completa, que é super barato, tá aí o preço, se você está vendo pelo site. E toda vez que você compra uma aula exclusiva, 20% do valor é doado no final do mês para uma instituição que promove o bem e faz caridade, tá bom? Então vamos lá. Começando então com a definição, meu Deus, a luz foi forte aqui. Estou gravando à noite e aí tem bastante luz do monitor vindo na minha direção aqui. Mas vamos lá, vamos falar sobre a definição aqui. Dropdowns, eles mostram aos usuários uma lista de opções e eles podem filtrar e selecionar múltiplas opções caso necessário. Ou seja, essa é a versão mais simples do que seria um dropdown. Eu clico, vai ter o trigger, né, que é esse botão ali que você está vendo, e aí vai exibir uma lista que eu posso selecionar elementos, que eu posso ser redirecionado para uma outra página e assim por diante. A anatomia desse componente ela é bem simples na sua versão mais básica. A gente vai ter um label que pode ser opcional, geralmente mais comum em formulários. A gente tem também o container, que vai abrigar o placeholder e o nosso ícone, que é o número 3 ali. A gente tem também o placeholder, que é o número 4, que aqui pode ser utilizado para indicar, por exemplo, que tipo de informação a gente espera do usuário. A gente tem o item 5, que é a barra de rolagem, geralmente a padrão do navegador ou do sistema, ou personalizável, tá? E a gente tem o item 6 também, que é o item da lista do dropdown. Essa é a versão mais básica que a gente tem de um dropdown ou de um select. Os estados mais comuns são o ativo ou o default, que é quando a gente está vendo lá o trigger, né, que é esse botão, na sua versão original. Então a gente tem ele nesse estado. A gente tem também o estado disabled, né, inativo, que a gente não consegue interagir. A gente tem o hover, que indica que ele é clicável. A gente tem o fox. A gente tem o field completed, que seria quando ele é selecionado algum item e ele volta para o estado original. E a gente tem a versão de erro também, que é mais comum em formulários novamente, tá? A gente pode ter também, por exemplo, uma versão de focus, né, ou focus, que ele é um pouco diferente, né? Ele vai se assemelhar com um item selecionado, por exemplo. Então vai depender bastante das situações que você gostaria de criar aí no seu componente. Agora vamos à pergunta cabal. O que é um select e o que é um dropdown? Qual é a diferença dos dois? Basicamente, quando a gente fala select, a gente está falando disso aqui que a gente está vendo na parte direita da tela. A gente tem o trigger, que pode ser um botão, pode ser um item do menu, como a gente está vendo aqui. E a lista é uma lista com o estilo do sistema ou navegador que você está utilizando. Já o dropdown, tanto o trigger quanto a lista, ela é personalizável. Aqui a gente tem alguns exemplos que fica bem claro isso. Então, quando eu uso o select, eu tenho o trigger e a minha lista segue a interface do sistema ou do navegador. Quando eu tenho um dropdown, como a gente pode ver nos exemplos aqui, ele é totalmente personalizável. Então eu consigo colocar o estilo que eu quero, eu consigo espaçar do estilo que eu quero, adicionar ícones e assim por diante, tá? Eu não tenho tanta restrição quanto a listagem de um sistema ou navegador. Agora você pode estar se perguntando, beleza, entendi qual é a anatomia, para que serve, qual é a diferença entre os dois, mas onde que eu uso esse componente? E aí eu tenho algumas sugestões. Menus de comando, ou seja, quando o usuário precisa iniciar uma ação, né, de acordo com a opção selecionada, nesse caso aqui a gente tem o Figma. Na parte de largura, se eu clicar no drop-down, eu tenho as opções de mudar como ele se comporta, tá, o item. Ele pode ser fixo, ele pode ser Hug Contents, ele pode ser Fill Container. E assim a gente tem os menus de comando. Ou eu tenho a opção de usar um drop-down para menus de navegação também. Nesse caso aqui do Substack, se eu clicar no drop-down, eu tenho acesso às minhas publicações e eu posso navegar entre elas. Posso também utilizar em formulários, e aí nesse caso é mais comum a gente encontrar o select ao invés de drop-down, mas nada impede que você personalize esse drop-down da maneira que você achar mais interessante.
Eu também tenho a opção de seleção de atributos, então é quando o usuário seleciona itens de uma lista de opções possíveis. Nesse caso aqui eu usei Radial Buttons, mas o exemplo mais certeiro seria uma listagem com checkbox, por exemplo. Tá? Mas ele vai selecionar vários tipos de opções disponíveis dentro dessa lista. Quando não usar? A gente já entendeu que a gente pode usar em certas situações, mas em que situações seria interessante eu substituir esse componente por um outro componente? Situações como, por exemplo, quando eu tenho menos de 5 itens naquele componente. Então eu posso colocar checkbox, ou eu posso transformar toda a minha linha clicável e selecionável com a mesma interação de um checkbox. Quando é mais fácil digitar do que selecionar, por exemplo, nesse caso aqui a data de expiração de um cartão de crédito, é mais fácil que eu selecione o input, eu digite a informação, dê um tab, vá para a próxima, digite e acabou, do que ficar procurando o mês, o ano numa listagem extensa.